Olá, meu nome é Marina Bezerra e hoje nós vamos ter uma aula sobre beneficiamento de sementes florestais. Então, o que é beneficiamento? Beneficiamento é o ato, de deixar uma amostra de sementes mais pura, tirando materiais indesejáveis, como sementes podres, sementes imaturas, sementes quebradas. Também com a retirada de folhas, galhos, pedras, pedaços de fruto que pode vir na sua amostra de sementes. E fazer o beneficiamento, atribui uma maior pureza física e uma melhor qualidade ao seu lote, à sua amostra. E a gente retirando essas impurezas, nós vamos ocupar menos espaço para armazenamento. E nas sementes florestais, esse processo é um processo mais manual. Nas sementes que são utilizadas na agricultura, como feijão, soja, principalmente, tem uma mecanização no processo de beneficiamento dessas sementes. Mas como no meio florestal nós temos sementes de variados tipos, formas, tamanhos, esse processo é um processo mais manual. O beneficiamento ele é feito há muito tempo, desde que começou a se utilizar os grãos, a retirada de pedras, de impurezas. Acredito que todo mundo já ajudou a mãe ou a avó a catar feijão, Então já fez um beneficiamento desde a infância, já teve contato com isso. Então, quando os frutos eles chegam do campo, pós-coleta, que nós já vimos essa aula, quando eles não chegam todos uniformes. Alguns frutos eles podem apresentar um grau de maturidade diferente dos outros, Como eu mostro aí na imagem. Alguns frutos estão maduros, outros estão quase todos maduros e outros já estão verdes, Então, após o recebimento desses frutos, nós vamos fazer a separação dos maduros dos imaturos. Também podemos separar por tamanho e também já fazer a separação de alguns frutos que possam estar contaminados com algum tipo de fungo, algum tipo de inseto, para que não afete na qualidade das sementes. Após a separação desses frutos, nós vamos secar os frutos para poder retirar as sementes. No caso dos frutos secos, dos frutos que se abrem naturalmente, eles são secos para que eles liberem a semente, Então, nós podemos só secar eles em lugares cobertos, podemos colocar em peneiras para que haja uma maior ventilação e ocorra melhor secagem desses frutos. E também podemos utilizar, colocar no chão também, como nós temos aí na foto, no sol, colocar sobre lonas para que também ocorra a secagem deles, No caso dessas lonas, é necessário revolver esses frutos, regularmente para que haja a secagem deles, É aconselhado colocar esses frutos para secarem ao sol quando eles têm uma umidade mais alta, e precisam de temperaturas mais altas para fazer a secagem dessas sementes. Para realizar a extração dessas sementes, é necessário saber qual tipo de fruto que você tem, tá? Então, nós temos aí alguns tipos de fruto, fruto seco deiscente, fruto seco indescente, frutos carnosos com polpa muito fina, com polpa macia e fibrosa, com polpa felpuda. Nós temos a técnica utilizada para realizar a extração da semente. Secagem e peneiragem, debulha, imersão, maceração, fermentação. Então, nós, dependendo do tipo de fruto que nós temos, vamos utilizar uma técnica diferente. Hoje nós vamos ver como retirar as sementes, dos frutos
decentes e indecentes e dos frutos carnosos de forma geral. O beneficiamento desses frutos, né, dos frutos secos decentes. Eles devem ser coletados antes da abertura dos frutos, né, para que as sementes não sejam dispersas, e eles devem, né, ir para um pátio, como eu falei anteriormente, até completarem a abertura dos frutos, né? Pode ser ao sol, em peneiras, né, como eu já mostrei para vocês. Nós temos o exemplo aí, né, do fruto de ipê amarelo, que eles foram coletados e começaram, né, a abrir, né, eles colocaram sobre uma lona aí para que eles completassem a abertura dos frutos. E eu coloquei data de coleta, então é importante se atentar quando é que esses frutos vão começar a estar, né, essas sementes estar maduras para a coleta. A Embrapa, ela disponibiliza alguns calendários de coleta, né? E é importante se atentar. Então, eu botei aqui um exemplo aqui do mês de maio, né, do bioma Caatinga, a lista de espécies com frutos e sementes maduros no mês de maio. Então, nós temos aí jurema preta, maracujá do mato, catingueira, o juazeiro também, né, entre outras espécies. Então, é importante se atentar à data de coleta e saber também se essas espécies têm frutos decentes, né, para que realize a coleta antes da abertura dos frutos. Também é importante observar a fenologia, né, porque mesmo em tendo esse calendário, alguns indivíduos eles podem apresentar uma variação nessa abertura desses frutos. Para frutos secos indecentes, né, aqueles que não abrem naturalmente para dispersar suas sementes, é necessário realizar a abertura desses frutos com auxílios de faca, de tesoura, martelo, né? Nós temos o exemplo aí da caixinha do Brasil, que é necessário utilizar um facão, né, para que seja retirada essas sementes. Aqui na Caatinga nós também temos o pau-ferro, né, que a gente faz muito beneficiamento dele com auxílio de martelo para poder retirar as sementes dos frutos. Já os frutos carnosos, né, como eu mostrei lá naquela tabelinha, podem ser utilizadas diversas técnicas para retirada da polpa, né, o despolpamento. E você pode colocar o fruto de molho por 24, né, para a polpa ficar mais fácil de fazer a retirada, 24 a 48 horas. Ou você pode deixar esse fruto fermentar para que seja mais fácil o despolpamento, né? Você pode consultar aquela tabelinha que eu coloquei lá. E dependendo do tipo de fruto, você vai escolher a técnica a ser utilizada. Nós temos o exemplo aí da utilização de tesoura para fazer a despolpa e também a utilização de peneira. Após a extração da semente, é realizada, né, a pré-limpeza e a limpeza das sementes, que vai, né, ser propriamente dita, vamos catar as sementes boas das sementes ruins. Então, vamos retirar os galhos, sementes xoxas, sementes de outras espécies, resto de frutos, pedras, né? E fazer esse beneficiamento, ele vai facilitar a secagem, o armazenamento, como eu já tinha mencionado anteriormente, né? Se eu guardar tudo aquilo que eu coletar, provavelmente, né, eu não vou ter uma qualidade muito boa no meu lote de sementes, né? Além de também contribuir para a longevidade, né, fazendo que aumente o valor da comercialização dessas sementes. Após a retirada desses indivíduos, né, nós também podemos classificar as sementes por peso, pela largura, pelo comprimento, para que o seu lote seja um lote mais uniforme. Também pelo formato da semente, a textura do tegumento e também a cor. Eu coloquei um exemplo aí, né, de uma espécie que foi coletada e obviamente dá para ver, né, que não é um lote puro, né?
tem frutos, né, de diferentes graus de maturação, além de folhas, galhos e outras impurezas. Como eu havia mencionado, existem alguns equipamentos que podem ser utilizados para fazer a separação das sementes boas para sementes impuras, né? Sementes leves, sementes quebradas. Então, nós temos uma forma de classificação que é a máquina de peneira, né? Que ele vai classificar de acordo com a espessura do grão ou da semente. E também temos esse outro equipamento que é utilizado com o ventilador, né? Que pelo ventilador ele vai separar as mais leves das mais pesadas, né? As mais leves saem as impurezas, sementes leves, e as mais pesadas, né? É que eles classificam aí. Outro tipo de equipamento é a mesa densimétrica. Eu vi alguns equipamentos desses que eles utilizam o ventilador para fazer separação dos grãos leves, grãos de peso intermediário e grãos pesados. E também já vi alguns que eles fazem por vibração, né? Eles vibram a máquina e os mais pesados pela gravidade, eles também vão para a parte inferior, né? E eles caem nesses funis que nós vemos aí nessa imagem. Então, né, eu tentei especificar aqui para vocês o beneficiamento, né, desde a recepção de frutos até a parte da limpeza que nós acabamos de ver. Então, recebi o fruto da coleta. Então, eu vou ver se é um fruto seco ou se é um fruto carnoso. Se for um fruto seco, eu vou passar ele pelo processo de secagem e retirar as sementes dele, né? Posteriormente, faço a limpeza. Se for um fruto carnoso, dependendo do tipo de polpa que eu tenho, eu vou optar por fazer um molho ou fermentação desse fruto, realizar a despolpa, né, para fazer a extração das sementes, que também vai depender do tipo de fruto, qual tipo de técnica eu vou utilizar. Após a retirada das sementes, eu vou fazer o processo de limpeza. Depois do beneficiamento, nós vamos começar a fazer a secagem dessas sementes. E isso já é o tópico para a próxima aula da próxima semana. Então, muito obrigada. Próxima semana nós vamos ver, né, secagem. E até a próxima.